Fala, meus amigos, tudo bem? Muito boa tarde. 12 em Campo News no ar, trazendo as principais notícias e atualizações do Corinthians nesta segunda-feira, dia 11 de julho. Muito obrigado a todos pela presença aqui. Corinthians que venceu o Flamengo ontem na Neoquímica Arena, 1-0, gol contra do Rodinei, mas está tudo certo, está valendo. O importante foram os 3 pontos. 3 pontos que levaram o Corinthians de volta à segunda colocação do Campeonato Brasileiro, um pontinho apenas atrás do líder e uma vitória que dá muita moral. O Corinthians não vencia o Flamengo há 9 jogos, né? Eram 8 derrotas e um empate. O Corinthians coloca fim a esse tabu que já estava incomodando a todos e ganha ainda muito mais fôlego, muito mais confiança para a sequência aí dos jogos desta temporada. Portanto, a vice-liderança é do Corinthians, 29 pontos ganhos, Corinthians coladinho ali no primeiro colocado. Já na quarta-feira, aliás, vamos continuar falando do jogo de ontem, já passo para quarta-feira. No jogo de ontem, destaques para o goleiro Cássio, que completou 600 jogos com a camisa do Corinthians. O Cássio está se tornando muito próximo de se tornar o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Timão. Está a 2 jogos de outro grande goleiro, de outro gigante também, Ronaldo Giovanelli. Portanto, mais 2 partidas, o Cássio encosta ali no Ronaldo Giovanelli e está a 6 partidas do Luizinho. Então, mais 6 partidas e o Cássio se torna o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians na história do clube. Em mais de 100 anos de história, o Cássio conquistando essa marca impressionante que poucos jogadores têm na carreira. O Cássio, que, só para você ter uma ideia, está a 564 minutos sem sofrer gols na Neoquímica Arena, o que são aí 6 jogos. Portanto, o Cássio mantendo aí um nível altíssimo de rendimento e o torcedor corintiano muito satisfeito, muito feliz com esse paredão chamado Cássio, ídolo do torcedor e prestes a bater mais um recorde vestindo a camisa do Corinthians. Assim como o Fábio Santos, que também ontem completou 300 jogos com a camisa do Timão, disse em entrevista que quer jogar mais um ano ainda pelo Corinthians, com muita disposição. O Fábio está muito comprometido e é um jogador que, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença em alguns momentos. É um jogador que tem a experiência, sabe o momento certo, é aquele jogador que cresce em jogos grandes, mesmo com 35 anos de idade. O Fábio Santos ainda tem uma disposição muito grande e uma vontade de continuar jogando no Corinthians por pelo menos mais um ano. Outra grande atuação na partida contra o Flamengo foi do Gustavo Mosquito. Mosquito que vinha se recuperando de Covid, de tendinite, entrou no segundo tempo ontem e mudou o jogo. Correria, colocou pressão em cima do Flamengo. O gol do Rodinei contra saiu numa jogada pela direita ali do Gustavo Mosquito, que foi inteligente, meteu a bola na área ali e o Rodinei acabou se atrapalhando e colocando contra o próprio gol. E fora jogadas, o Mosquito construiu jogadas, teve faltas em cima dele perigosas. O Roger Guedes tentou ali, mas não foi feliz nas cobranças ontem. Mas o Mosquito teve uma partida e uma atuação muito, muito boa. Eu acho que o torcedor acaba ficando muito mais satisfeito também, porque ganha mais um reforço, um jogador importante para entrar aí no decorrer dos jogos. Com a saída do Mantuan, eu acho que o Mosquito é um jogador também que pode fazer ali os lados do campo, faz isso muito bem e é um jogador de muita velocidade. Portanto, o Corinthians ganha muito com a volta do Gustavo Mosquito. Outro que também voltou e voltou bem foi o Adson, jogando muito ali aberto também pelo lado do campo e com grandes jogadas. Ainda precisa, claro, soltar um pouquinho mais a bola, ser um pouco mais eficiente nesse último passe, mas voltou bem, deu trabalho, criou oportunidades, finalizou, e é um jogador também que o Vitor Pereira gosta muito. Fala em Vitor Pereira ontem foi expulso em um lance, inclusive em cima do Adson. Muitos questionaram se foi pênalti ou não, eu até acho que foi. Eu acho que era um lance, no mínimo, para um VAR, mas o VAR também nem foi acionado, ou se foi, também ninguém falou.
Então, mas a reação do Vitor Pereira acabou gerando aí um cartão amarelo e, na sequência, o cartão vermelho pela reclamação excessiva, né? Pela forma como o Vitor Pereira reclamou da não marcação desse pênalti em cima do Adson. E aí o Vitor Pereira cumpre já a suspensão dele contra o Ceará, que é o próximo compromisso do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A baixa de ontem, aliás, duas baixas, né? Ou duas preocupações, uma menos grave e a outra talvez um pouco mais preocupante mesmo. O Lucas Piton deixou o campo no intervalo do jogo com uma suspeita de fratura no dedo do pé. É mais um problema para o Vitor Pereira, agora que começa a voltar o Maicon, começa a voltar o William, Renato Augusto, quando ele começa a ganhar alguns reforços, perde um jogador importante também, talvez por mais alguns jogos, aí, se realmente for constatada a fratura, o Piton vai desfalcar o Corinthians por alguns jogos. Mas como o Corinthians não atualiza mais diariamente o quadro médico dos seus jogadores, a gente só vai saber mais detalhadamente se houve ou não fratura só na quarta-feira, pouco antes da bola rolar na partida contra o Santos lá na Vila Belmiro. Portanto, o Lucas Piton deixou o campo com uma suspeita de fratura no dedo do pé. Quem também saiu de campo com um probleminha, acho que menos grave, né, apesar dos 5 pontos que levou na cabeça, foi o Raul Gustavo, numa subida de bola ali, se eu não estou enganado, com o Marinho, ele acabou levando a pior, teve um corte na cabeça e precisou levar 5 pontos. É uma recuperação muito mais rápida, mas não acredito que ele entre em campo na quarta-feira contra o Santos. Eu acho que até para preservar o jogador, ainda é muito recente o corte, é bem possível e imagino que ele já esteja fora desse jogo contra o Santos na quarta-feira, 9h30 da noite, jogo válido pela Copa do Brasil. Oitavas de final, segunda partida, na primeira, na Neoquímica Arena, Coringão jogando em casa, meteu 4 no Santos. Portanto, pode perder por até 3 gols de diferença, que avança às quartas de final. O Corinthians tem um resultado muito confortável e o Vitor Pereira certamente vai montar um time para que não corra riscos e, claro, também buscando a vitória na Vila Belmiro. O Santos que não vive um bom momento e, portanto, o Corinthians deve se aproveitar desta situação. Portanto, o Lucas Piton fora desse jogo. Raul Gustavo também não deve entrar em campo. Já são mais 2 ausências aí confirmadas. O Corinthians que teve um departamento médico abarrotado nos últimos tempos aí, o que tem dificultado e muito o trabalho do Vitor Pereira, né? Mesmo assim, o time é vice-líder no Campeonato Brasileiro, está classificado para enfrentar o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores e também está praticamente, né, com a classificação encaminhada para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, é um Corinthians que, mesmo com todos os desfalques, com todos os problemas, vem muito forte aí nessa temporada. E a boa novidade é com relação ao Fabian Balbuena. Balbuena que já se despediu dos companheiros no Dynamo de Moscou, já acertou todos os detalhes salariais, a parte verbal já está acordada entre Balbuena e Corinthians, e ele é esperado ainda esta semana aqui em São Paulo para a realização de exames médicos e também a assinatura do contrato. Portanto, tudo isso acontecendo ainda essa semana. O Balbuena, quem sabe, seja anunciado oficialmente até o final dessa semana ou no mais tardar no início da outra. O fato é que Balbuena já está apalavrado, já acertou bases salariais e já se despediu dos companheiros do Dynamo de Moscou. Portanto, é um reforço muito importante, ele que foi campeão brasileiro em 2017, campeão paulista 17 e também em 2018. Então, Balbuena chegando para reforçar o timão com a saída aí do João Vitor, que foi para o Benfica de Portugal. Lembrando, hoje à noite aqui no 12 em Campo, teremos um convidado super especial, Wilson Mano, ex-volante, jogou como meia, como lateral direito, lateral esquerdo, atacante, só não jogou no gol. O Wilson Mano é o nosso convidado da Super Live desta segunda-feira, aqui no 12 em Campo. Eu espero todos vocês às 9 da noite.
Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, dá aquele cliquezinho, se inscreva, deixe seu like, é muito importante se você está gostando do conteúdo, isso ajuda o canal a crescer. Compartilhe a live e claro, ative todas as notificações. Aí você não fica... você fica sabendo de tudo e não perde nenhum detalhe aqui do 12 em Campo. Valeu, rapaziada! Portanto, 9 da noite, super live hoje com Wilson Mano. Vamos falar muito de Copa do Brasil, da próxima quarta-feira. Vamos falar de Corinthians no Campeonato Brasileiro, Libertadores e o que o Wilson Mano acha desse momento vivido pelo Corinthians. Valeu, meus amigos! Então espero vocês 9 da noite aqui no 12 em Campo. Até lá, um abraço!